A Turquia é um país de grande relevância histórica. É reconhecida como a ponte entre o Ocidente e o Oriente, ligando a Europa à Ásia. Isso tem um grande impacto na importância logística e econômica mundial. A sua ligação com os mares Mediterrâneo, Egeu e Negro ajudam a tornar o país um ponto de comércio internacional. Além disso, é um importante centro de trânsito de energia, especialmente devido aos gasodutos que passam pelo país, levando gás natural da Rússia e do Azerbaijão para a Europa. Para entender o cenário econômico da Turquia, é necessário, antes de tudo, uma contextualização política. A política turca tem sido bastante conturbada na última década. A ascensão do autoritarismo e o aumento dos conflitos tiveram influência direta na economia. No poder desde 2003, entre os cargos de primeiro-ministro e presidente, Recep Erdogan trouxe altos e baixos para a sociedade. Fazendo recorte da última década, de 2012 a 2016, a Turquia passou por acelerado crescimento econômico. Impulsionado pela indústria e principalmente pela construção civil, viu seu PIB crescer e sua moeda, a lira turca, se valorizar. No entanto, no ano de 2016 sofreu uma tentativa de golpe de Estado. De golpe de Estado. Sexta-feira, de 15 de julho de 2016, por volta das 22 horas. A noite de Istambul, na Turquia, era perturbada. O exército afirma ter tomado o poder do país. O ato foi qualificado pelo governo como ilegal. Mais de 7.500 pessoas foram presas na Turquia depois da tentativa de golpe. To encourage government supporters to rally in the streets. Run Media read a statement saying the military took over. O crescimento econômico da Turquia teve altas e baixas ao longo de 2012 e 2022 e voltou a dar as caras após a crise econômica agravada pela pandemia, e deve-se principalmente ao retorno do funcionamento de seus setores mais essenciais e influentes, refletindo o produto interno bruto de seu país, que em 2022 chegou ao total de 905 bilhões de dólares. Entre os principais setores de desenvolvimento da economia turca, temos o setor de serviços, o industrial, o da agricultura e o do turismo. Mas como isso se reflete em números? Embora historicamente a Turquia seja um país com uma forte base agrícola, o país é cada vez mais dependente de seu setor de serviços, que representa cerca de 60% de seu PIB. O setor de serviços inclui atividades de saúde, educação, transportes, serviços financeiros e de comunicações. Logo atrás vem o setor industrial, com 28% de participação no PIB. Dentro dele, o mais relevante é a produção têxtil, responsável por 15% das exportações turcas. As produções têxteis turcas contam com iguarias como tapetes persas, peças únicas que são conhecidas pela alta qualidade e padrões intricados, produzidas em regiões específicas como a Capadócia, uma região semiárida central do país. Em terceiro, temos o turismo. Anualmente, antes da pandemia, a Turquia recebia cerca de 45 milhões de turistas, com pontos turísticos importantes devido à diversidade cultural do país, formada por uma rica história, com influências dos impérios greco, romano, persa, bizantino e otomano. Em 2020, houve uma peculiaridade, com sua média de 45 milhões de turistas descendo drasticamente para 15 milhões devido ao impacto do Covid-19. Entretanto, o turismo na Turquia já voltou ao seu sucesso. Isso se espelhou no PIB atual como 12% de seu total. Por último, temos a agricultura. A agricultura turca também tem grande relevância, com 6,3% de participação no PIB. A Turquia é atualmente o maior produtor de nozes e figos, com as suas impressionantes 767 mil toneladas de nozes e 280 mil toneladas de figo produzidas só em 2020. Haja nozes, hein? Que a Turquia é um baita país, agora você já sabe, né? Mas como será que seu PIB se divide entre a população? O PIB per capita da Turquia, em 2012, foi de 11.697 dólares, mas em 2022 abaixou para 9.661 dólares. Ao longo desses anos, o poder de compra dos turcos foi diminuindo, gerado pela instabilidade econômica e resultando em desigualdade no acesso à saúde, educação e a serviços sociais, e outros. O desenvolvimento econômico turco chegou ao seu pior patamar em 2020, com um PIB per capita de 8.561 dólares. Falando um pouco sobre o mercado de trabalho da Turquia, a legislação do país permite que a partir de 13 anos de idade as pessoas já possam trabalhar por meio período em trabalhos considerados leves, que não sejam maçantes fisicamente.
Já a partir dos 15, a legislação permite o trabalho em tempo integral. O mercado de trabalho da Turquia tende a favorecer bastante o trabalhador local, dificultando para as empresas a contratação de trabalhadores estrangeiros. Conforme a legislação do país, qualquer empresa que decida pela contratação da mão de obra estrangeira precisa arcar com um alto custo de mão de obra. Isso acaba inviabilizando muitas vezes a contratação dessas pessoas e favorecendo mais aqueles que são nativos do país. Afinal de contas, os gastos com o trabalhador serão menores. O motivo para a mão de obra estrangeira ser mais cara em relação à mão de obra local no país é o fato de que o governo cobra uma taxa maior de impostos para as empresas que optam por empregar trabalhadores estrangeiros. Porém, por mais difícil que seja adentrar no mercado de trabalho do país, existem algumas áreas de atuação que são mais favoráveis para estrangeiros. Trabalhos relacionados ao ensino de idiomas são os mais praticados, especialmente o inglês, que possui uma grande demanda em escolas particulares, principalmente nas grandes cidades, como Ankara, Istambul e Izmir. Para as escolas, ter professores nativos ensinando uma língua estrangeira é um motivo de prestígio e atrai mais alunos. O salário mínimo na Turquia é de 8.500 liras turcas. O salário mínimo tão alto se dá ao fato de que a Turquia passa por um momento econômico muito delicado. Em 2018, a economia do país entrou em recessão e de lá para cá foi de mal a pior. Em 2022, a inflação turca atingiu 85,51% num acumulado de 12 meses, registrando a maior taxa nos últimos 24 anos. Traçando um comparativo direto com a moeda brasileira, o ano de 2016 exemplifica bem a desvalorização da lira turca em relação ao real. Em janeiro do mesmo ano, uma lira turca era o equivalente a R$ 1,36. Já em novembro, apenas 10 meses depois, uma lira turca era o equivalente a 99 centavos. Pela primeira vez, o Brasil tinha uma moeda mais valorizada do que a Turquia. Nos dias atuais, a desvalorização continuou e uma lira turca é o equivalente a apenas 26 centavos. A taxa de juros da Turquia teve várias flutuações ao longo da década. Em 2014, a taxa de juros estava em 10%. Em 2016, houve uma tentativa de golpe na Turquia e isso afetou sim a taxa de juros. Logo após a tentativa de golpe, o Banco Central da Turquia aumentou as taxas de juros para evitar a fuga de capitais do país e começou a subir gradualmente até atingir um pico histórico de 24% em 2018, em uma tentativa do Banco Central para lidar com a inflação. Ao tempo em que a inflação diminuiu, a taxa de juros diminuiu junto, porém, esse pequeno respiro foi interrompido pela pandemia Covid-19 em 2020. Esse foi o momento quando a inflação voltou a aumentar e o Banco Central da Turquia se viu obrigado a aumentar a taxa de juros novamente, devido à queda nas atividades econômicas, não só do país, mas também do mundo. Em 2021, a taxa de juros chegou a 19%. No final do ano de 2022, já estava em 9%. Durante o período de 2012 a 2022, a Turquia apresentou um déficit na balança comercial, ou seja, o valor das importações foi maior do que o valor das exportações. Em 2012, a Turquia registrou um déficit comercial de cerca de 99 bilhões. A tentativa de golpe em 2016 também afetou a balança comercial na Turquia. Poxa vida, teu país acaba de sofrer uma tentativa de golpe, tu perde a confiança dos teus investidores e dos consumidores, o que resultou numa queda nas exportações turcas. Em 2019, o país voltou a registrar um déficit comercial de cerca de 29 bilhões. Em 2020, a pandemia da Covid-19 teve um grande impacto no comércio global, incluindo a balança comercial da Turquia. Ou seja, em geral, as exportações turcas diminuíram enquanto as importações permaneceram estáveis. Como resultado, a Turquia registrou um déficit comercial de cerca de 36 bilhões em 2020. O balanço de pagamentos é o registro contábil de todas as transações econômicas entre o residente do país e o resto do mundo durante determinado período de tempo. Ela consiste em três principais componentes: a conta corrente, a conta de capital e a conta financeira. Em um mundo ideal, esses componentes devem ser equilibrados, porém, é comum que os países apresentem déficits ou superávites, esse sendo o reflexo das suas exportações e importações de bens e serviços. A lira turca é outro aspecto importante no balanço. Sua valorização ou queda no mercado influencia diretamente o número de transações do país e afeta seus valores.
país. A Turquia, historicamente, tem um déficit em conta corrente, ou seja, as importações são maiores que as exportações. Todavia, nos últimos anos, houve uma tendência de redução do déficit em conta corrente. Apesar das tensões diplomáticas, os investimentos estrangeiros são consideráveis e importantes. Esses investimentos permitem o financiamento dos débitos do país, interferindo no crescimento econômico. O turismo também traz um impacto enorme. Por ser um grande destino de viagens, as receitas geradas ajudam a melhorar o saldo da conta corrente.